Bem, acredito que você já deve ter visto o meu primeiro vídeo sobre a Konami. Ele é muito importante para você entender o contexto desse segundo vídeo. Mas se você não o viu ainda, basta saber que a Konami baniu de todas as ações de marketing ou parcerias que podia fazer, e agora fez mais. Depois assiste lá para saber todos os detalhes. Enfim, dessa vez a Konami me censurou. Não é algo que vai acabar com o meu canal, não precisam se preocupar, mas alguns conteúdos aqui mudaram por conta disso. Era esperado alguma ação por parte da Konami depois do meu vídeo. Muitos falaram de um processo judicial. Porém, isso é muito improvável de acontecer devido a Konami não possuir uma sede em solo brasileiro, algo similar ao caso da Blaze mais recentemente. Eles teriam que gastar muito dinheiro para isso e daria uma visibilidade muito maior a tudo, furando a bolha da comunidade Yu-Gi-Oh! Não que meu vídeo não tenha furado essa bolha, mas não chegou no famoso mainstream. Não somos o Haluka ou o Felipe Neto com a Blaze. Mas imagina um jornal noticiando: Konami processa o youtuber brasileiro após acusações de pedofilia, xenofobia e turismo sexual. Baita marketing. Gilberto Barros iria adorar. Aliás, ele já foi preso? A Konami, nitidamente, após o meu banimento no começo de março, abandonou as ações com criadores de conteúdos latinos. Basta você ver que ninguém daqui recebeu as coleções Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX do Listas das Sombras, que mesmo não sendo uma coleção principal, mexe com a nostalgia, e a nostalgia vende horrores em Yu-Gi-Oh! Principalmente no Brasil. E o mais incrível que pareça, não houve ações envolvendo a coleção Yu-Gi-Oh! Coleção Lendária, edição do 25º aniversário, uma caixa que transborda nostalgia. Claro, você encontra unboxing dessas coleções no YouTube, porém não são patrocinadas pela Konami. Eu mesmo as abri, pois as recebi do meu antigo patrocinador. Você não vai encontrar unboxing dessas coleções em outros canais brasileiros patrocinados pela Konami, mas obviamente você encontra vídeos patrocinados dessas caixas de youtubers lá de fora. A gente já falou qual é o nome disso, né? Porém, depois do meu primeiro vídeo lançado em abril, quase 2 meses depois do meu banimento, a Konami correu para mostrar que as coisas não são muito bem assim. Outros criadores de conteúdo brasileiros receberam a coleção Acessar Cyber Tempestade, como uma forma de resposta ao meu vídeo. Mesmo que o vídeo deles tenham saído depois que os gringos lançaram os deles, foi uma espécie de resposta silenciosa para mostrar que não havia abandonado o mercado latino. Mas sabemos a verdade. Claro, acho incrível que outras pessoas daqui do Brasil sejam valorizadas e participem de tudo isso. Eu mesmo os indiquei anteriormente, mesmo que seja só uma forma da Konami de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Inclusive, há outros criadores de conteúdos banidos pela Konami. Além de mim, temos o Simo, um dos maiores criadores de conteúdo do card game de Yu-Gi-Oh! Do mundo. Foi banido por dizer para a comunidade não comprar produtos selados, somente cartas avulsas e assim economizar dinheiro. No começo desse ano tivemos o pessoal da eles foram banidos por repostar vazamentos do card game. Nem foram eles que vazaram. Apenas repostaram o que já estava vazado. Então cuidado aí, criador de conteúdo que faz vídeos sobre vazamentos. Você pode ser o próximo. E mais recentemente vemos o Decade, o maior criador de conteúdo de Yu-Gi-Oh! Do universo digital, seja Duel Links ou Master Duel. Ele foi banido por vazar informações privilegiadas que ele teve acesso anteriormente. Inclusive, ele depois disso ficou vazando ainda mais coisas que ele sabia como uma resposta ao banimento. Mas ele já era banido anteriormente por realizar torneios com premiações em dinheiro. E bota dinheiro nisso. Tinha torneio dele pagando $1000 fácil. E em Yu-Gi-Oh! Só a Konami pode ganhar dinheiro. Esse segundo banimento dele foi em jogos e competições oficiais para que ele não pudesse disputar o Mundial de Master Duel. Existem outros criadores de conteúdo na lista negra da Konami, que foram banidos por N motivos. Com o meu primeiro vídeo, muitos vieram até mim me contar as suas histórias. Gente de todo mundo. Tive de usar bastante o Google Tradutor. E são incríveis os motivos do banimento. Gente banida por uma camisa, por jogar em emulador, por uma piada com o Yu-Gi-Oh!, por ter vendido um item que ganhou da Konami. Enfim, são motivos absurdos e superficiais. Teve um outro brasileiro que teve um problema a nível The Office com a Konami. Ele faz conteúdo de PES, agora é eFootball, mas também um jogo da Konami. Enfim, ela o convidou para um evento e quando ele chegou no aeroporto a pegar o avião, a passagem dele estava errada e o cara não pôde viajar. Até passagem de avião a Konami consegue errar. O cara ficou puto e com razão e xingou todo mundo da Konami no grupo do Zap. Aí perdeu um pouco a razão e pulou fora do grupo. Parece piada, mas isso realmente aconteceu. No geral, isso só mostra o quanto a Konami é incapaz de lidar com criadores de conteúdo do seu próprio jogo. Todos da comunidade possuem o mesmo sentimento de que Yu-Gi-Oh! Poderia ser algo muito maior. Há claramente uma incompetência no alto escalão do card game que sabota demais o jogo. Claro, para criar produtos que arrancam ainda mais dinheiro da comunidade de Yu-Gi-Oh! Eles são ótimos, mas para fazer ações que tragam novos jogadores e ampliem a comunidade, eles são péssimos. Ou se isso é intencional, eles são extremamente bons. Mesmo banindo criadores de conteúdo, a galera costuma ficar quieta com isso tudo. O famoso engolir o sapo. Acredito que eles achavam isso de mim, que eu não iria expor toda a situação. Teria esse sangue de barata para aturar tudo isso de cabeça baixa e daqui a um ano ser considerado de novo para os projetos, porque é assim que eles agem, te afastam por um ano e depois voltam te dando migalhas. Mas vocês sabem que as coisas comigo não funcionam assim. Minha ideia é trazer à tona coisas que ficam entre os criadores de conteúdo e a própria Konami, que acaba revoltando os criadores, mas optam por não trazer isso para a comunidade com medo de represálias da empresa. Fica tudo por baixo do pano. Até se o criador de conteúdo fizer vídeo de outros jogos ou trabalhar com outras marcas, ela reclama. É bizarro e extremamente abusivo. E nem pagando estão. O meu primeiro vídeo teve
teve um impacto muito alto neles. Com o meu banimento das ações de marketing da Konami, eles aparentemente haviam descartado todo o projeto de promoção do Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui na América Latina. Esse projeto era o seguinte: eu participaria de um duelo amistoso com outro criador de conteúdo para promover o jogo em um vídeo de divulgação. Além disso, eu iria para o Japão cobrir o Mundial, que acontece nesse final de semana, inclusive. Fora todo o projeto que eu estava escrevendo para sugerir melhorias para o Yu-Gi-Oh! Duel Links, que seriam entregues aos desenvolvedores do jogo, afinal, eu jogo isso desde o lançamento e minha opinião sobre isso é extremamente bem-vinda, foi descartado. Mas com o meu vídeo, eles não poderiam continuar deixando as coisas irem para debaixo do tapete. Então, semanas depois do vídeo, no começo de maio, eles mandaram e-mails para tudo quanto é criador do jogo aqui no Brasil. E provavelmente da América Latina também. Inclusive alguns que nem jogam Duel Links, somente o Yu-Gi-Oh! Master Duel. E a melhor parte é que alguns desses que receberam o e-mail não jogam nenhum dos dois. Estão nem aí pra Yu-Gi-Oh! Na verdade. Então a Konami selecionou esses criadores de conteúdo no qual entraram em contato e os convidaram para fazer uma live de 1 hora jogando Yu-Gi-Oh! Duel Links, sem poder ter superchat ou chat na tela de transmissão. Alguns fizeram somente um vídeo também. A Konami pagou cerca de $1000 para cada um que participou desse projeto. É muito mais do que esses canais fazem de AdSense, uma baita grana. Uma pena que tudo isso surgiu a partir do meu banimento. Claro, a maioria deles são meus amigos. Fico extremamente feliz pelo reconhecimento deles e por eles estarem ganhando algo da Konami finalmente. Mas realmente tem esse lado triste de saber que isso só aconteceu por conta da minha desgraça. É como se você tivesse sido demitido injustamente do seu emprego e visse um amigo seu aceitando o cargo depois de um longo período desempregado. É um sentimento conflitante. E é por isso que vocês viram há algumas semanas diversos criadores de conteúdo voltando a produzir vídeos e lives de Yu-Gi-Oh! Duel Links, mesmo sem tocar no jogo há anos. E claro que depois pararam quando o Pix bateu na conta. Correram pra me substituir de alguma forma. E vocês lembram que eu iria para o Japão? Então, nesses e-mails eles comentam que pretendiam levar um criador de conteúdo para o Japão para cobrir o Mundial. Fazer vídeos, stories e quem sabe dancinhas, brincadeira. Isso obviamente animou demais a galera. Com $1000 no bolso qualquer um se anima na verdade. Inclusive, na época do meu primeiro vídeo, muitos deles fizeram react dele. E hoje em dia você não encontra mais esses reactions em seus respectivos canais. Nada contra. Talvez eu também removesse um vídeo por $1000. Mas sabe o que é curioso? Eles não vão levar nenhum criador de conteúdo de Yu-Gi-Oh! Brasileiro para o Mundial. Eles vão levar o Fiaspo de novo, assim como em 2019. Nada contra o Fiaspo. Ele é meu amigo. E se chamar, ele tem que ir mesmo. A culpa não é do convidado, mas de quem convida. A ideia é mostrar o descaso que a Konami tem com a sua própria comunidade. E em vez de valorizar alguém que tá ali fazendo conteúdo diariamente, eles vão lá e levam alguém de fora, pois são muito bons em frustrar a comunidade do Yu-Gi-Oh! É tragicômico saber que Zubatata e Game Radioativo estão há mais de um ano abrindo caixas e fazendo vídeos promocionais para a Konami aqui no Brasil, sem receber nenhum centavo em troca, e na hora de escolher alguém para uma viagem paga para o Japão, que vai ser uma experiência insana para a vida, eles escolhem alguém de fora da comunidade. Como eu falei, eles são muito bons em serem péssimos. E não adianta comentar sobre números. Além do Fiaspo, eles levaram também o Dzef, o MST Toonbox e o Team APS. Todos eles são criadores de conteúdo de Yu-Gi-Oh! E a comunidade os conhece. Seus números não são tão superiores aos do Zubatata ou Game Radioativo. Escolher somente o Fiaspo só mostra a incompetência da Konami com o cenário latino. O Uchiha Leandro chegou até a fazer um vídeo pedindo para a Konami levá-lo para o Mundial como criador de conteúdo. Por que não levar os dois? Ou 3? Já que do Team APS eles estão levando 3 pessoas também. Dinheiro não falta. E fora que não tem nenhum criador de conteúdo que fale espanhol entre eles. Até um macaco batendo teclado aleatoriamente teria decisões melhores que o alto escalão do card game. Já falamos o nome disso anteriormente, né? No Dia das Mães, baita data que a Konami escolheu, acho que só perde pro evento que eles queriam fazer durante o Rock in Rio e tiveram de mudar a data. Aconteceu o Nacional de Yu-Gi-Oh! 2023 aqui no Brasil. Foi inclusive o maior evento da América Latina de Yu-Gi-Oh! Já feito, reunindo quase 700 jogadores. Não teve mais porque lotou. Durante esse evento, a nossa agora ex-patrocinadora foi escolhida para ser o stand oficial do Nacional. Todo evento da Yu-Gi-Oh! Eles escolhem uma das lojas parceiras chamadas de OTS para venderem com exclusividade dentro do evento. Pera, sim, você não entendeu errado. É ex-patrocinadora mesmo. A Konami pediu diretamente a eles para encerrar o patrocínio durante o Nacional de Yu-Gi-Oh! Essa foi a censura. Um dos donos até me ligou dizendo que não queria fazer isso, mas houveram forças maiores. O mais incrível foi que tudo isso aconteceu no dia do meu aniversário. Baita presente. A situação exata é a seguinte: no começo do ano eles organizaram o regional da Yu-Gi-Oh! Explosão da Asa Escura, onde eles me levaram para o evento onde pude interagir com a galera e participar. Coisa de youtuber. A partir disso a loja ficou interessada em organizar o Nacional da Yu-Gi-Oh! E não só participar como stand, que foi o que ocorreu agora. Esses planos são para 2024. E organizar um evento para a Konami é algo muito bom para as lojas parceiras. Mas a Konami, sabendo que eles me patrocinavam e realizavam diversas ações comigo, só aceitaram conversar sobre essa possibilidade se eu estivesse fora da jogada. Então, depois de quase 4 anos sendo patrocinado pela loja, eles encerraram o patrocínio para poder realizar os eventos para a Konami. O que eu acho disso tudo? Entendo eles. Como uma loja que depende da Konami, depende do Yu-Gi-Oh! Para ter seus lucros e pagar seus funcionários, isso é válido. Mas obviamente foi algo escroto pra caralho. Em termos de Yu-Gi-Oh! Fui usado para uma invocação tributo ou ainda um ritual. O que é curioso é que um mês antes, na época que meu primeiro vídeo foi lançado, eles emitiram os 2 apresentadores da Yu-Gi-Oh! No canal deles depois que eles reagiram ao meu vídeo durante uma live e realizaram um verdadeiro show de horrores, desinformações, difamações e calúnias contra a minha pessoa e imagem. Para vocês terem uma ideia, eles me compararam até mesmo com um cara acusado de
agredir mulheres. Foi uma baixaria total, totalmente desonesto, o que justifica demais a demissão. Mas tudo bem, cada um tem que aceitar as consequências das suas escolhas, incluindo eu. Nem sempre podemos esperar das pessoas aquilo que faríamos e fizemos por elas. Agora me resta saber, quais outras ações a Konami fará ao meu respeito nos bastidores? Pois resolver seus problemas xenofóbicos estruturais, ou parar de imprimir carta de loli sexualizado eles não querem. Falando em loli, viram a última arpia que foi lançada? Uma personagem infantil com um colan que eu nem posso mostrar aqui no YouTube sem colocar uma censura. Olha o quanto essa empresa familiar parecem os Nardoni. Além disso, fica de aviso para os demais criadores de conteúdo de Yu-Gi-Oh! A Konami pode usar qualquer desculpa pra te banir. Eu fui por uma pulseira, Simon foi por ajudar a comunidade a economizar dinheiro, por uma repostagem, e o Decade por vazamentos. Parabéns ao alto escalão do card game. E não é só com o criador de conteúdo que a Konami é abusiva. Vale lembrar de toda a história com a dubladora americana Emily Bauer, que foi demitida por não aceitar que a Konami replicasse a sua voz livremente através de uma inteligência artificial. Temos um vídeo aqui no canal em detalhes sobre isso. Inclusive, em outro evento de Yu-Gi-Oh!, se não me engano, no ICS Bogotá, um jogador foi banido do torneio pois postou em um grupo de Facebook que estaria no local vendendo algumas de suas cartas de Yu-Gi-Oh! Bizarro, né? Aliás, qual o sentido de ir num evento de Yu-Gi-Oh! E não poder trocar as suas próprias cartas com outras pessoas? Isso acontece até no anime. Falando em eventos, confesso que achei poético a campeã continental da Europa, que vai jogar o Mundial agora, ter sido a Jessica Robson, alguém que sofreu transfobia numa live da Konami e a empresa não fez nada com os comentários. Torço por ela. Pra concluir, preciso confessar que comecei a desenvolver esse vídeo há alguns meses. Porém, eu fui deixando de lado. Esse é um assunto que me desgasta muito psicologicamente. Poucas pessoas sabem o quanto eu fiquei mal, clinicamente mal, com o banimento. Hoje já não importa mais, porém ainda acho necessário contar um pouco mais pra vocês sobre isso tudo. Há quem ainda defenda a Konami e tente justificar cada uma de suas incansáveis e absurdas falhas. Temos que lembrar que a Konami não é uma empresa índio com meia dúzia de funcionários sendo pagos com um pastel e caldo de cana. Estamos falando de uma empresa que sua maior fonte de renda são máquinas caça-níqueis, que você pode chamar de pachinko também. E que Yu-Gi-Oh! É só papel. Somos nós que transformamos um papel que custou centavos para ser produzidos em uma carta que pode valer metade de um salário mínimo. Ame Yu-Gi-Oh! Odeie a Konami. Gilberto Barros falava que esse era o jogo do diabo. Nem ele seria tão ruim assim.